Quinta-feira é dia da gente falar da sériezinha, filmes e séries, o que que isso nos causa, o que que isso nos impacta, quais são as emoções, as atitudes, os comportamentos, de que nós podemos nos observar melhor. E ao nos observar melhor, podermos compreender como a vida age, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aprender, o que a gente pode aperfeiçoar. E um dos grandes pontos que atinge a quase todos nós é aquela nossa sensação do nosso cérebro reptiliano. Normalmente ele nos traz na questão de fuga, paralisia ou revidar. E isso tudo está muito vinculado ao nosso aspecto de medo. Medo. Medo de ser abandonado, medo de que o outro me ame ou não me ame, medo do que pode acontecer. Só que esse medo, gente, do cérebro reptiliano lá atrás, ele é um medo para a sobrevivência. É um medo de que a gente tem de uma situação grave, de que, meu Deus do céu, se eu não fizer isso daqui, eu vou morrer. Se eu não correr do leão, eu vou morrer. Se eu não me mexer, eu vou morrer. Ou eu preciso fazer como na natureza, alguns animais simplesmente eles paralisam, congelam. E nesse congelamento, então, encontra a forma de sobrevivência. Por quê? Porque muitos animais, eles quando vão caçar, eles não gostam de pegar o animal morto. Salvo outros, né, como por exemplo o corvo, o abutre ou a lhama, né, que já preferem pegar ali a carniça, mas tem muitos que precisam para caçar, precisam daquele animal vivo. Então quando aquele animal se finge de morto, paralisado ali, eles, isso aqui não serve mais, não é para mim. Então nessa sériezinha, machos alfas, por exemplo, machos alfas, por exemplo, os homens começam ali no capítulo 8, começam a conversa trazendo, onde um traz uma questão. E aqui tem um aspecto muito bacana de que quem nunca participou, vocês vão observar agora na continuidade, ver se vocês já não entraram também nesse tipo de enredo. Então uma pessoa traz um problema. Então tem um que está sendo traído, então ele traz e comenta lá, nossa, pois é, porque a minha esposa está me traindo com o cara do personal, não sei o que, parará. Tá, ok. E os outros ficam tudo palpitando. E nessa situação de palpitar, estão muito sempre de querendo ver como é o problema do outro, mas não olham para si. Não olham para o seu problema, não olham para a sua questão, não olham para os seus aspectos. E aí, na hora que o outro tem que trazer algo, fica todo mundo com medo. Medo de novo. E se eu trouxer o meu problema, eu vou ser julgado, vou ser recriminado, vou ser criticado, eu vou ser debochado. E quem é que tem medo nesse aspecto, gente? Quem tem medo é o meu ego imaturo. Vamos lá, nós aprendemos a desenvolver o nosso corpo físico, vamos para academia, vamos fazer exercício, artes marciais, futebol, as nossas habilidades físicas. Aprendemos depois nossas habilidades intelectuais, estudamos, passamos primeira série, segunda série, primeiro grau, segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado, seja lá o que for. Estudamos, mas nada nos foi dado para desenvolver a nossa capacidade emocional. E aqui vem o grande ponto, porque do 0 aos 7 anos de idade nós cristalizamos as memórias do que nós recebemos lá dos nossos pais. Do 0 aos 7 anos de idade a gente cristaliza aquelas dores, aquelas atitudes, aqueles comportamentos. E aí isso vem sendo a replicação de geração após geração. Essa replicação de geração após geração significa de que eu estou educando com base no que meus avós ensinaram aos meus pais, os meus pais ensinaram a mim, e sempre nessa mesma linha. E eu preciso parar e olhar, opa, quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu estou fazendo isso daqui? Por que eu tenho medo? Porque lá do 0 aos 7 anos de idade também nós fomos ensinados de que à medida de que as outras pessoas vão nos dando atenção, vão nos dando amor, eu vou, é isso mesmo. Quantas vezes a gente chega para pai e mãe lá e diz, pai, tô bem, tô arrumado, tô com essa roupa, tô bonito? Mãe, tô bonito? Não, tá feio. E aí, como é que é a educação da nossa sociedade? É por punição ou por bonificação? Se eu tô fazendo direitinho, eu sou bonificado. Se eu tô fazendo feio, eu sou punido. E aqui é o primeiro nível de consciência que nós temos, dessa polarização. E esse medo, que é um medo do meu cérebro reptiliano, me faz querer fazer as coisas para sobreviver, imaginando que só existe uma única possibilidade. Ou eu estou certo, ou eu estou errado. Ou é dia, ou é noite. Ou é positivo, ou é negativo. Ou é direita, ou é esquerda. E não é essa a situação. A questão é de que a gente precisa perceber que existe sempre algo a mais a crescer. Cada parte traz sempre algo a complementar.
E aí eu preciso, então, nessa situação, começar a me perceber. Por isso que do 0 aos 14 anos de idade, a gente é dos pais ali. Dos 14 aos 28, eu ainda estou absorvendo conhecimento, conteúdo para eu começar a me formar. Dos 28 aos 42, eu estou começando a comprovar isso, a validar. Peraí, o que eu acho que... experienciar, para depois dos 42 anos eu começar a ensinar. Depois dos 42 anos eu estou apto, eu já aprendi, eu já experienciei, agora eu quero compartilhar esse conteúdo todo. Então nessa série ele começa ali, o dia começa na questão, como eu trouxe ali, onde um dos homens estava trazendo o problema dele. E daqui a pouco todos eles assim, e quem é o próximo? E o próximo, olha a situação boba, esdrúxula, que todo mundo já passou. O próximo tem ali, eu estou começando a me relacionar com uma pessoa. E nesse começar a me relacionar, eu percebi que eu tive a oportunidade de me relacionar com outras antes, eu percebi que essa que eu estou me relacionando agora não é bem o que eu queria. Mas ele tem medo de dizer a verdade, vergonha de dizer a verdade, não sabe como dizer para ela e nessa situação ele não consegue ir em frente. Machos alfa do Netflix. Tô no capítulo 8 dela. Eu não vou ficar dando spoiler do conteúdo, mas eu vou pegar as impressões do conteúdo e vou estar trazendo para a gente refletir. Então, olha o simples fato, gente. E quantas vezes isso acontece? A gente está começando uma relação e eu simplesmente, não, eu tenho que botar uma roupa, tem que estar bonito, tem que isso. Eu crio uma imagem para ser aceito. Primeiro passo que a gente faz. E é tão doido isso, que eu me lembro que por muitos anos, quando eu morei lá em Bagé, e eu comecei a fazer minhas festas lá aos 17 anos, e aí eu saía pra festa e tudo mais, eu colocava a blusa, colocava a roupa, ficava todo engomadinho, bonitinho e tudo mais. Por quê? Porque era o padrão da minha mãe. Olhando, a mãe me mandou outro dia uma foto de eu pequenininho lá, então tava lá com uma blusa, camisa assim, xadrezinha, com colete, todo impecável. Todo bonitinho ali, direitinho. Minha luz tá com preguiça hoje. E aí nisso daí eu olhei e digo, era esse o padrão. Colocava a roupinha para acharem que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa bacana, que eu sou uma pessoa querida, mais ou menos como o cavaleiro preso na armadura faz. Ele fazia todas as suas batalhas e estava na sua armadura para quê? Para provar para os outros que ele era bondoso, gentil e amoroso. Porém, e aquilo ficava numa situação, mas invariavelmente eu não tinha tanto sucesso. E aí saía, fazia festa, mas não era tudo aquilo. E chegou um dia que eu disse, apertei o botãozinho aquele do meio do peito lá do foda-se. E eu fui para aquela festa, eu tinha ralado, trabalhado o dia inteiro e disse, hoje eu quero fazer uma festa. Eu fui com uma camiseta, com uma calça, eu estava completamente à vontade. E eu nunca me senti tão lindo. Tinha olhares para todo lado, vinham e eu digo, olha só, mas o que houve? Eu estava bem comigo. Então esse é o ponto tão importante que eu digo sempre da questão do auto-amor, gente. O auto-amor eu consigo a partir da auto-observação. Eu preciso aprender a me observar, verificar como eu sou, como eu estou agindo. A partir disso eu preciso começar a ir aprovando qual é a blusa que eu gosto, qual é o perfume que eu gosto, qual é a roupa, qual é o penteado, de que maneira. Por exemplo, eu não usava barba. E eu passei a usar barba e eu disse, uau, como eu me gosto de barba. E aí diziam, nossa, não, que horror, barba, não. Um monte de vozes. Claro, as vozes externas para me testar. E aí, tu realmente vai ficar dessa maneira ou não? E eu, sim, vou ficar. Mas a tua barba é branca, não sei. Não me interessa. Eu gosto. Eu gosto. Eu me sinto bem com a barba. Então, esse é o ponto da gente identificar. Então, aquele homem lá que estava com essa dúvida, com essa dificuldade, de ele simplesmente dizer, puxa vida, ó, não estou mais tão interessado. Gostaria de terminar aqui a nossa relação e, ok, não precisa dar muita explicação. Simplesmente não rolou a química. E aí nessa questão do não rolou a química, ele podia ir em frente, buscar outra pessoa. E aí tem uma outra parte, assim, fazendo um parênteses nessa mesma série, um outro momento onde ele pega e sai com uma outra mulher, lindíssima. E aí ele chega e diz, opa, peraí, como assim? Tu tem que ter algum defeito. Ela diz, não, eu gosto de homens normais, porque homens normais entregam o seu melhor.
não estão lá no metro, quilômetro sexual, como eu digo, aquela pessoa que busca, se afeita toda e tudo mais, e está mais importando com o que os outros vão pensar e vão fazer, ele simplesmente está lá e como ele não tem expectativa, ele vive. Mas ele era um homem tipo normal, mas um homem normal naquela situação do dependente emocional, que fazia as coisas e também não sabia se será que é bom, será que não é bom, tem vergonha de dizer, fazia sempre tudo para agradar aos outros. A ponto de que nesse mesmo capítulo tem um momento onde a ex-esposa dele, onde ele paga a hipoteca, a prestação da casa, onde ele paga a pensão, a ex-esposa está morando na casa e a filha morando com ele, e chega lá e diz, olha, agora eu estou precisando de férias, eu quero que tu me pague um pacote para eu ir para Maldivas. Oi? E aí ela fica furiosa, dizendo, nossa, tu interpreta tudo errado, não é nem capaz de me pagar uma viagem dessa. E aí periga nessa situação de culpa, de medo de não ser aceito, de não ser admirado, de não ser amado, periga ele acabar fazendo. Então olha quantas armadilhas a gente faz pelo simples fato de não aprender a saber quem eu sou. Quem eu sou. Esse é o ponto dos grupos que eu trago lá, qual a origem do problema, qual a função do problema. Para a gente aprender a identificar de que aquela situação está para algum propósito. Mas não é simplesmente para eu ter que atender aos outros ou atender exclusivamente a mim. É para eu aprender e evoluir como um cientista de mim, para poder dar novos passos. Exatamente, Alessandra. A sutil arte de dizer foda-se. Acho que eu tenho ele aqui em algum lugar. Cadê? Aqui, ó. Oi. Esse é um livrinho muito bacana. Ó, faz o print na tela, hein? Para a gente aprender isso. Aprender a se respeitar. Quando a gente não se respeita, a gente é patrolado, gente. E aqui não é por uma situação, algumas vezes, não é por uma situação sempre de maldade. Algumas vezes, principalmente as pessoas mais narcisistas e egoístas, elas fazem isso, elas sabem desse joguinho de manipulação emocional. E principalmente a maior parte da nossa população que acha que não recebeu o amor o bastante, porque a gente acredita que o amor vem dos pais, e como os nossos pais não sabiam dar amor, então acha que não recebeu amor o bastante, não sabe se dar amor. Como é que eu me dou amor, Ricardo? Simples fato de tu começar a prestar atenção em ti. Presta atenção nesses pensamentos, tu colocou uma roupa, tu escolheu o teu café da manhã, começa a ir avaliando, pega um mês inteiro e te olha. Um mês inteiro dizendo o que eu gosto. Eu gosto dessa comida, eu gosto dessa outra. E começa a ir percebendo quando tu vai dar a resposta. Deu vergonha, deu medo. Medo de quê? Medo de ser cancelado, de ser anulado, de ser negligenciado. Mas aos poucos tu vai percebendo, não, mas é a minha escolha. Porque quando a gente fala com verdade, gente, a outra pessoa acredita. Agora, quando eu falo com medo, eu vou ser sempre questionado de novo, de novo e de novo. Se aquele rapaz ali do filme, da sériezinha, do Machos Alfa, se ele dissesse, desculpa, não quero dar continuidade, ela, ok. Agora, quando tu fica com desculpinha, volta e vem sempre um monte de coisa. Olhe para si, golpista, olha aí, olha as pessoas para variar já direto agredindo, né? Esse é exatamente o perfil das pessoas que estão no primeiro nível de consciência. Elas precisam provar que para elas serem melhores, elas precisam desqualificar o outro. Porque elas não querem olhar os seus erros. E é muito mais fácil simplesmente ficar desqualificando o outro. Peraí, mas olha, aonde eu posso ser de repente um golpista? Aonde eu estou sendo fake, aonde eu estou trazendo o meu conteúdo? Aonde eu estou defendendo algo que eu posso estar vendo que eu estou errado, eu estou equivocado? Essa é a lógica que nós precisamos mudar, gente. Lei do espelho, aquilo que eu olho fora e eu não gosto, eu tenho em mim. Então tudo isso que essa criatura aí, o gravador aí, baleia branca, tá olhando e vendo através de mim, desculpa, querido, querida, mas tu tem em ti. Tudo isso que tu tá ofendendo, tu tem em ti, trabalha em ti. Se eu mudar ou não mudar, não vai afetar a tua vida. Tudo aquilo que eu olho e admiro no outro, eu também tenho em mim. Então olha as pessoas que tu admira e verifica, uau, tu tem pessoas que tu pode seguir em frente. Agora, aquilo que o outro te diz, te critica e te causa alguma dor, significa que tu tens que trabalhar em ti. Por exemplo, tu me dizer isso daí, não me causa nada, que é o quarto nível. Aquilo que eu ouço do outro e não me causa nada, significa de que eu estou apenas servindo de espelho para essa pessoa. Então aqui a gente tem mais um exemplo de como lidar com as situações. Por quê? Porque a gente está sempre, o tempo inteiro, recebendo esse tipo de pressão, crítica, manipulação e tudo mais no trabalho. Não, porque tu está fazendo isso. E eu preciso perceber, uau, será que eu estou realmente entregando o meu melhor?
Será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? De que outra forma eu posso fazer? E aí nós temos verdadeiras oportunidades de poder evoluir, de poder crescer. Oi, Alessandra, o medo do julgamento ou o medo do medo? Exatamente, André. Nós temos todos esses medos. Na verdade, o medo, gente, o medo é um portal de acesso às nossas qualidades. Então, de tudo aquilo que tu temes, saiba que do outro lado disso tu tens qualidades gigantes, fantásticas, maravilhosas. Se eu tinha medo, por exemplo, eu tinha medo de ser assaltado, eu descobri que eu tinha muita coragem. A gente pode ter medo do sucesso, significa que eu posso ter muito sucesso. Eu posso ter medo de ser abandonado, significa que eu sou uma pessoa que posso estar muito bem relacionada com várias pessoas. O medo é um portal. Eu quero trazer outro dia, quem sabe na semana que vem, a palestra 190, que eu já comentei aqui do Petwork, que fala sobre isso, os portais do medo. São 5 portais fantásticos, fantásticos. E a gente precisa estar atento a esses portais. E tem tantos outros, inúmeros outros. Rosana, eu não tive amor de mãe, resultado muito amor. Dou muito amor, faço tudo para agradar e só sinto ingratidão. Então, Rosana, aqui tu traz um exemplo fantástico, tá? Eu vou te trazer a minha experiência, que é exatamente algo semelhante a essa tua, só que com o outro lado da moeda. O meu pai, ele era uma pessoa que ele humilhava muito. Humilhava muito, por quê? Porque como ele tinha muito amor e como ele não recebeu amor, a maneira que ele tinha de se proteger das situações era sendo bastante incisivo. Então, quando não era do jeito que ele queria, a hora que ele queria, ele, descascava o verbo e aquilo lá humilhava. Essa situação me fazia me sentir muito mal. E mesmo quando eu trabalhei com ele por 13 anos, e a gente viajava, aí chegavam situações no balcão da companhia aérea, ele esculachava numa loja, alguma coisa ele fazia, sempre humilhava. E aquilo me perturbava muito. Essa perturbação dele me fez ficar exatamente nesse mesmo ponto que tu estás, né? Eu lá buscava não fazer nada. Eu não fazia nada de que causasse qualquer dor nas pessoas. Invariavelmente, o que eu atraía? Eu atraía dor. Eu atraía mais humilhação. Por quê? Depois de um tempo eu descobri, quando eu comecei minha trajetória eu descobri isso. Por quê? Porque eu estava negando o meu potencial de ser igual ou pior. A partir daquele ponto eu percebi, ok, meu pai está representando uma polaridade, ele está representando como é a humilhação, como é causar humilhação, e eu estou representando o outro lado, como é sofrer humilhação. Eu preciso integrar esses dois aspectos dentro de mim. E nessa integração eu passei então a perceber, uau, agora eu sei como é lidar com isso. Eu sei como é fazer, eu sei como é sofrer e eu escolho um novo papel. Então o que eu deixo para ti? Eu não tive. Como é que é não ter, como é que é essa situação de não ter amor? Como é que é não ter amor de mãe? Como é que é causar esse não ter amor de mãe? Ou não dar amor? Como é que é causar não dar amor? Toma consciência disso, porque tu já sabe como é que é amor dar. Então tu pode, ou de outra maneira, como seria, como é que é receber e como é que é dar. Como eu falei ontem, né, gente? Um dos pontos importantíssimos desse outro livrinho aqui, que eu estava falando ontem, da questão do equilíbrio de dar e tomar. Então, se eu estou dando muito amor, significa que eu estou dando além do que aquela pessoa tem condições de me devolver. E aí nisso ela vai romper, ela vai trazer a ingratidão, porque eu estou dando demais. Então, quando eu estou dando demais, eu preciso, recua um pouquinho, volta aqui, para que eu possa chegar a uma maneira de trazer o equilíbrio. Equilíbrio entre esse dar e tomar. Da mesma forma, como a gente tem aqui nas lives, né? Como é que é o equilíbrio de todo esse conteúdo maravilhoso que vocês recebem? São as curtidas, são os presentes, são o compartilhamento. Isso gera um equilíbrio do dar e tomar. Mas eu quero mais disso daqui, ok? Já criei, tem lá, se tu acessar no link da bio aqui, tem lá o Linktree, e o primeiro campo que aparece lá, Comunidade Ho'oponopono Emocional. Clica naquela comunidade, clicando na comunidade vai aparecer para te preencher o teu cadastro, depois tem os planos. Naqueles planos, um dos planos é acervo de lives TikTok. Acervo de lives. Nossa, Ricardo, eu quero contribuir com esse teu conteúdo e eu quero ter a possibilidade de ouvir várias e várias vezes. Então vai lá, acessa. Clica lá, te inscreve, acesso de live de TikTok. Ricardo, mas eu quero um pouco mais, eu quero poder praticar isso que tu traz. Ok, tem lá então grupo. Grupo, por quê? Qual a função do problema? Qual a função do problema? Tem 2 grupos. O grupo de 1 vez por mês, que tem um valor, e o grupo de 2 vezes por mês, que tem outro valor. Práticas quinzenais ou prática semanal. De acordo com o bolso, de acordo com a capacidade. O grupo de 1 vez por mês, por exemplo, eu sugiro que a pessoa fique pelo menos 6 meses.
Porque é que nem tu simplesmente contratar uma academia, vai lá uma vez e diz, ah, não é bom. Não, faz por 6 encontros. Faz por 6 encontros, pode parcelar em até 10 vezes. Faz por 6 encontros, experiencia aquilo. E aí tu vai ter uma opinião formada, não ficar que nem o brother ou a brother lá que chegou antes já direto tascando, julgando, criticando. O outro grupo também é a mesma coisa, faz por pelo menos 6 encontros, seriam 3 meses. Então quando a gente traz essas oportunidades, eu fui criando novas oportunidades para criar esse equilíbrio de dar e tomar. Para isso, Rosana, então nessa situação de que tu estás trazendo lá, de que tu vivenciou, ah, minha mãe não me deu amor, ok, então tu podes agora. Começa tu a te dar esse amor. Todo o amor que eu queria ter recebido do meu pai, eu mesmo passei a me dar. E depois que eu passei a me dar, eu passei a perceber, uau, ele me deu o amor. Mas da forma dele. Como é que era a forma dele? Ele quando chegava em Bagé, ele ia de trem, e aí chegava lá para ir para a casa dele, tinha que andar 3 quilômetros, no meio do campo, assim, no meio do nada. E não tinha o pai dele para buscá-lo nem nada. Isso que o pai dele era médico. E ele ia a pé, de dia, de noite, faça chuva ou faça sol. E aí era uma das coisas, até me emociona de lembrar, era uma das coisas que ele fazia sempre. Quando eu viajava, ele ia lá na rodoviária e me buscava. E estava sempre disponível. Isso era uma expressão de amor para ele. Então, quando a gente aprende a se amar, a gente pode compreender que as atitudes, os comportamentos das outras pessoas são diferentes. E a gente pode dar um bom lugar para aquilo. Eu tenho certeza que tu vai encontrar que talvez na atitude da tua mãe, de repente tu pode perceber que ela também não recebeu o amor da avó dela. Então se ela não recebeu o amor da avó dela, ela não sabia nem o que era para dar, porque ela não sabia o que era amor. Não tinha no chip dela. E aí hoje tu tens a oportunidade de saber, uau, isso daqui me fez falta. E aí tu pode olhar para trás e ver, querida mãe, tu foi perfeita em me mostrar o quanto o amor faz falta. E eu posso então me dar e compartilhar, mas dentro do nível de que a outra pessoa possa receber. Porque um compartilhar sem eu receber o elogio de volta, aí pode ser a mesma situação da tua mãe. Que poderia ser que ela desse algo achando que estava dando amor e tu sempre te sentiu não recebedora. Então logo para ela a tua atitude parecia ser de ingratidão. Olha que doido que se torna tudo isso. Então para ela poderia achar que tu também era ingrata com ela, porque as atitudes dela tu não enxergava como amor, porque a gente quer receber de uma maneira específica e essa maneira específica só nós podemos nos dar. Até o ponto de eu sair da dependência emocional e eu não ir para o narcisismo, ou o egoísmo, ou o egocentrismo. Eu tenho que ficar no caminho do meio. Ótima a tua colocação. Espero ter ajudado, Rosana. Você tem que deixar de agradar quem não te admira. Exato. E não é... E essa situação significa de que não é o não agradar. Eu preciso também perceber, Naldinha, nesse aspecto do não agradar, porque aqui às vezes tem uma birra, tá? Eu concordo contigo, né? De você tem que deixar de agradar quem não te admira, concordo contigo. Mas às vezes tem um aspecto de que eu preciso estar com isso resolvido em mim. Porque algumas vezes eu estou fazendo algo na expectativa de que aquela pessoa me admire. O Petrarch me ensinou alguns níveis de consciência. O primeiro nível de consciência que ele traz é a questão do eu não consigo mudar, eu não consigo. Eu estou na crença birrenta total. O segundo nível de consciência eu vou pro não quero. Não quero mudar, eu percebo que tenho um prazer em ficar naquela situação. Terceiro nível de consciência, eu vou para a barganha. Então, algumas vezes, pode ser isso. Pode ser que eu esteja querendo agradar a outra pessoa para que essa pessoa fique com a moeda de troca, fique dependente de mim ali de alguma maneira. Mas o agrado incondicional, ele só vem a partir do ponto que eu aprendo a me amar. Quando eu aprendo a me amar, eu não faço algo com a expectativa, eu faço algo porque eu estou entregando. Estou entregando algo. E ok, se aquela pessoa gostou, gostou. Se aquela pessoa não gostou, não gostou. Paciência, eu simplesmente sigo em frente. Mais ou menos como eu trago sempre o exemplo de Jesus. Quando ele começou a fazer os milagres. Queres ser curado? Sim, levanta-te, estás curado. Queres ser curado? Não, permaneça onde estás. Ele não buscava ali ter o aplauso, ter a aceitação, de ser agradável. Ele buscava simplesmente ser esse veículo de experiência, de compartilhar o seu conhecimento. Meu pai era igualzinho ao seu, olha aí, Michele. Tendência é sempre olhar para o defeito, exato, porque é difícil identificar a qualidade, pois gera insegurança, exatamente, Alessandra. E é o ponto que eu trouxe no começo, o medo.
O medo que nós temos, o medo da desaprovação, o medo de ser abandonado, o medo de ser negado, o medo de ser cancelado, por exemplo, pelas redes. E aí eu não trago a verdade. E quando eu não trago a verdade, eu comento algumas vezes alguma coisa e aquele ponto eu posso receber ele de volta porque eu não tinha convicção. Por isso que eu digo sempre que a gente precisa aprender, experienciar. Experiencia. Todo esse conteúdo que eu trago é conteúdo que eu trabalho diariamente em mim. Experienciar isso, para depois ensinar. Se eu não experienciei, eu vou estar ensinando apenas coisas do livro. E quando eu ensino coisas do livro, eu não tenho força. Eu estou sempre atraindo alguém para me questionar, alguém para me inquirir, alguém para verificar, mas tu sabe realmente? Tu realmente já vivenciou isso? Isso faz sentido? Como, por exemplo, o livro da Louise Hay, que é semelhante ao livro da Cristina Cairo, da linguagem do corpo, ela também traz um livro de compreender o seu corpo. Mas eu não me identifiquei com o conteúdo dela. Mas não quer dizer que o conteúdo dela é ruim. Não, o conteúdo dela é muito bom. Tem várias outras pessoas que vão se identificar. Assim como várias outras pessoas se identificam com a Cristina Cairo. Assim como tem pessoas que se identificam com a minha forma, o meu conteúdo, e tem pessoas que se identificam com de outras pessoas e está tudo certo. Então eu não tenho que ficar buscando, e quando eu fico só buscando o defeito no outro, significa de que eu estou, que nem o Salvador, eu estou querendo ganhar tempo para não olhar para mim. Porque é muito mais cômodo, confortável ficar apontando os defeitos do outro. Mas vamos lá, gente, a gente precisa lembrar da lei do espelho. Aquilo que eu olho para o outro e eu rejeito, eu tenho em mim. Então vamos mudar essa ótica, vamos mudar essa lógica de começar a observar, putz, essa pessoa tem esse defeito aqui. E o que me incomoda? O que me causa isso? É esse o papel do grupo? Qual a função do problema? Para que a gente possa analisar mais, pegar vários casos, várias pessoas trazerem essas situações nessa interação e a gente ir experienciando isso. À medida que a gente vai mudando essa lógica, a gente vai conseguindo também aprender a se observar. Porque nós vamos praticar isso, e é isso que eu quero. Eu quero que mais e mais pessoas possam também, assim como eu, sair dessa reação. Não estou dizendo que eu consigo 100% do tempo. Não, ainda tem alguns momentos onde eu pego algum gatilho profundo, gatilho emocional profundo, e eu, me engolfei para uma situação. E já veio aquela raiva, veio aquela reação, respira, Ricardo, vamos lá. O papel não está na outra pessoa, está em ti, não está no outro, está em ti. Vamos lá, vamos encontrar qual é a emoção. Sente emoção. Vibra, toma consciência, aí daqui a pouco eu consigo olhar, uau, é verdade. Essa pessoa foi perfeita para servir de gatilho para isso. Vamos lá, vamos em frente. De eu aprender primeiro a me observar? Sim, eu preciso primeiro, mas como eu falei, né? Eu preciso me observar para sair do meu eu dependente emocional, para eu chegar no meu eu equilibrado. Porque se eu me coloco só no eu, aí eu vou para o outro ponto. Aí eu vou pro meu eu narcisista, meu eu egoísta. E esse daqui não é legal também. Vamos lá, todos passaram por dificuldades, mas logo passa, sim. E não é uma questão de logo passa, a questão é de que as dificuldades fazem parte, nós estamos aqui para isso, gente. Esse mundo de polaridades é para a gente integrar. Para como é que a gente vai para a quinta dimensão, onde eu paro de saber que tem um certo e um errado. E eu passo a perceber que existe o E, não é o ou. Nós estamos saindo da vida do ou, era expiação e prova, era ou em mim ou nos outros, para regeneração e cura. E aí é tudo em mim, eu tenho que olhar em mim e perceber. É o que o Ho Oponopono me ensinou. O Ho Oponopono me ensinou de que tudo que a gente enxerga é reflexo do que eu já tenho dentro. Então, se o externo está ruim, eu preciso trabalhar dentro. O que eu tenho que fazer dentro para poder tornar esse externo melhor? E aí eu vou criando novas possibilidades, eu vou elevando a minha frequência, eu saio daquela linha tempo, espaço, passado e futuro e vou para uma linha tempo, espaço presente, onde experiências mais negativas, digamos assim, experiências mais positivas, mas eu tenho o livre-arbítrio de ir subindo, de ir trazendo a minha frequência. Jesus todo dia ele ia lá, curava os leprosos e tudo mais. Quando terminava, o que ele fazia? Era um dia hard, ele voltava, ia para a caverna, entrava em silêncio, voltava em conexão com essa consciência maior para perceber que aqui o corpo era apenas um veículo, como o Mario Bros dos joguinhos. Ali era apenas o veículo da experiência. Ele estava fazendo o upload da informação de tudo aquilo que ele fez no dia. E quem de nós faz isso? Nós não fazemos nada disso. A gente simplesmente vive um dia em cima do outro, trabalhando o tempo inteiro no passado, querendo resolver o problema hoje, o problema de ontem, e que isso eu cocrio mais problema. Porque o universo está o tempo inteiro dizendo sim para aquilo que eu estou com foco. Para aquilo onde eu estou colocando a minha lente de aumento. Aonde que eu estou olhando? É para isso que eu estou olhando. Então, para isso que eu estou olhando é onde eu devo trabalhar. Entende, gente?
Por isso que eu trago, bato todo dia. Às vezes eu sou repetitivo, sou, porque a gente precisa ter a disciplina, persistência, perseverança. É água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, até que a gente chegue no ponto de que, bah, aquilo fez sentido hoje. Bah, aquilo mudou, porque foi comigo assim. Eu levei 5 anos. 5 anos laborando, trabalhando em mim. Quando eu comecei essa carreira mais terapêutica, eu buscava fazer para salvar os outros, para ajudar aos outros, até que chegou um dia e caiu a ficha. Eu digo, não, Ricardo, se tu não te salvar, tu não vai salvar ninguém. Bora olhar para dentro. Bora descascar tuas cascas de cebola aí, descascar tuas crenças, olhar para isso daí. Enquanto tu não olhares para isso, não vai adiantar nada, tu vai ser fake. Tu vai estar trazendo algo de que tu aprendeu intelectualmente. E não é esse o campo. Tu estás agora elaborando o teu corpo emocional. E para te trabalhar o teu corpo emocional, tu vai ter que te despir, tu vai ter que deixar essa dor te atravessar. A dor dos medos, das angústias, das tristezas, para tomar consciência disso. E no que eu tomo consciência, eu percebo, agora eu sei qual é o sabor para poder seguir em frente. Posso só perdoar o meu pai, mas não quero convivência. Isso é errado? Não é errado, porque existe alguma situação, Kelly Ferreira, existe uma situação, Kelly, de que algumas vezes os nossos pais, eles foram a premissa básica daquilo que a nossa alma buscou. Algumas vezes eles trazem um campo denso, nós escolhemos passar por esse campo denso. Mas para eu poder me identificar e saber quem eu sou, às vezes eu preciso ter uma distância. É quase como o seguinte, eu queria passar por uma experiência de ser fumante de crack, ok? Então tu foi lá, tu caiu na Cracolândia, começou a fumar, só que era uma experiência. Essa experiência tinha um tempo, e aí depois tu tinha que de alguma maneira sair. Só que às vezes a gente está tão engolfado naquilo, enxergando que aquilo é uma verdade tão absoluta, que eu não consigo sair. E eu preciso que alguém me resgate, eu preciso romper. Então aquela pessoa que quer sair, ela sai, ela rompe. Então às vezes esse afastamento é para isso. No que se rompe, eu trabalho em mim, faço a digestão. É um dos movimentos também que eu aprendi no Petro, que a gente expande, vai para a vida, colhe as informações, vai reservando numa caixinha lá. Depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, e depois eu paro para poder absorver tudo isso. Como dizia uma facilitadora de movimentos essenciais, assentir, dizer sim com o meu coração. E eu vou deixando aquilo depurar, sedimentar dentro de mim. E aí eu vou percebendo que faz sentido, que não faz sentido, para depois eu fazer outro movimento desse. Então nessa situação que tu trouxestes, significa que talvez tu primeiro precise digerir aqueles aspectos que foram pesados, foram fortes, que por amor esse pai ou essa mãe causou. E aí digamos o seguinte, dentro desse contexto da vida, tá? A vida, tu escolheu, caiu aqui, nasceu, e a vida te trouxe. Vamos lá, tu quer causar essa experiência que o teu pai te causou ou tu quer sofrer? E aí tu dissesse, não, eu não quero causar. Então tá, então eu vou escolher aqui, teu pai vai te causar e tu vai sofrer, ok? Ok, esse é o combinado. Então aí, quanto mais tu sente isso, a dor, e deixa essa dor te atravessar, ele pode ter te abusado, humilhado, rejeitado, seja lá o que for. Acessa lá no meu canal do YouTube, Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira, tem vários Ho'oponoponos, acho que já tem 100 lá, pra gente poder trabalhar. Acessa qual emoção. Se não tiver lá emoção, me escreve no Instagram, escreve no YouTube mesmo que eu gravo para ti. E aí no que a gente acessa isso daí, a gente toma consciência 1, 2, 3, 5, 10 vezes, por exemplo. Eu tive a situação de que meu pai me impregnou o medo de Porto Alegre. E aí, quando eu vim morar em Porto Alegre, eu tinha muito medo. Eu trabalhei 10 dias consecutivos, 2, 3 vezes por dia, para sentir o medo, deixar isso me atravessar, para sair da ilusão que estava na minha cabeça. Eu precisava sentir no meu corpo como era. Então, mesmo a situação do teu pai. Depois que tu sentiu toda essa dor do teu pai, tu vai parar e tu vai olhar para ele. Eu tenho certeza disso, porque isso já aconteceu comigo. Tu vai olhar para ele e vai dizer, pai, eu te amo. Tu foi a pessoa perfeita. Eu te respeito, eu te adoro, eu te amo, eu te deixo. Mas eu deixo contigo o que é teu e eu escolho fazer diferente. Nem melhor, nem pior. E aí com isso tu vai observar, e aí tu pode utilizar inclusive como um teste. Cada vez que tu chegares, estiver próximo dele, se aquilo que ele está agindo ainda está te doendo, significa de que tu não curou inteira isso dentro de ti. Tu ainda não trabalhou, não tomou consciência completamente disso, porque de novo, né, tu escolheu sofrer, não escolheu causar. E aí tu precisa fazer como eu trouxe para Rosana lá, de que eu tinha com meu pai. Integra de que tu tens o potencial de ser igual ou pior. Entendeu? Quando a gente sabe que tem o potencial de ser igual ou pior,
Ok, eu escolho fazer diferente. E aí tu vai poder talvez ter a convivência e quando vai chegar o momento de que ele vai fazer aquilo, tu vai só olhar de fora, olha só. Tadinho, né? Continua nessa linha. Mas eu tenho certeza de que, como aconteceu comigo, à medida que eu fui mudando, integrando esse aspecto da humilhação, o meu pai também foi mudando. Ou pelo menos eu não enxergava mais aqueles aspectos de humilhação que ele poderia ter. Olha que loucura isso. É o que o Gandhi sempre dizia: se você quer a mudança, seja a mudança. Não está fora, está dentro de nós. Então quando eu mudo, eu crio uma nova possibilidade. Gente, eu tenho que trazer um pouquinho do conteúdo aqui. Deixa eu só ver um pouquinho de respostas aqui. Devolvi o amor e cuidado ao meu pai, até o último suspiro dele, segurando suas mãos. Olha que lindo, Michele. Que lindo, que lindo. Até os santos passaram por provas. Exatamente, todo mundo passa. E as provas são exatamente o que nos fortalece, gente. Quem não passou por prova do colégio, né? E como é que a gente sabia que sabia aquele conteúdo se não por prova? Ou a vida. Se não é a prova, é a vida. A vida vem e nos questiona. Muito interessante a relação dos pais com os nossos relacionamentos de adultos. Gratidão. De nada, Petra. Oi, Alessandra, aqui. Ressignificar um trauma, sofrimento e aprender com ele para não ser repetido. Exatamente, esse é o nosso papel aqui. Esse é o nosso papel. A psicóloga, que maravilhosa. Como eu gosto de ter cada vez mais pessoas que contribuem junto aqui também. Além das dúvidas, que são maravilhosas, essas contribuições. Exatamente isso. Exatamente, Alessandra. A gente, o Adler, eu gostei muito do princípio do Adler, né? O Adler ele distinguia um pouquinho do Freud e do Jung, porque ele dizia que não existia trauma. Né? O Freud e o Jung diziam, o trauma era sempre sexual e o Jung acreditava ali na questão do trauma. Eu também acredito que existe o trauma, mas eu vejo como Adler de que o trauma não é uma questão de que ele deve ser repetida. O trauma é o primeiro desafio que a gente escolheu para evoluir. Eu preciso então aprender a olhar para ele, tomar consciência disso, porque a negação dele me faz sofrer. E o sofrimento é uma escolha. O sofrimento é eu ficar com aquela atitude que eu sofri na minha cabeça, repetindo de novo, de novo, de novo. Isso é eu perpetuar o trauma na minha vida. E eu devo simplesmente ver, não, eu tenho livre-arbítrio. A partir daqui eu aprendi como era causar, como era sofrer, escolhi como é sofrer. Então tá, eu tenho potencial de causar. Ok, toma consciência disso e bola pra frente. Começa a cocriar a tua vida com uma nova vibração. É o que o filme A Cabana traz. O filme A Cabana traz exatamente isso. Um dia eles foram lá, ele foi lá atrás, olhou, viveu e disse, pá, mas eu vou ter que perdoar o cara que matou minha filha? Sim, porque da mesma forma como ele achava que ele não se perdoava por ter matado o pai dele, aquela outra pessoa também fez. E ele achava que era uma punição de Deus e não era nada disso, simplesmente são experiências. E aí depois daquela experiência toda ele pôde, putz, uau, dói, dói. Dói a perda, dói, mas como foi lindo ter vivido aqueles 7 anos com aquele ser angelical. E de que outra forma pode seguir em frente? De que outra forma pode se ajudar? De que outra forma pode se crescer e evoluir? Esse é o nosso papel o tempo inteiro. Vamos lá. Eu tenho que sair de uma Cracolândia aqui, o meu casamento. Olha aí, Cláudia. É isso, pode ser isso. E aprende, começa para sair dessa Cracolândia aí, começa a aprender a te amar. Começa a aprender a te observar o que tu gosta. Porque normalmente quando a gente está num casamento assim, a gente é uma pessoa que não se ama e aí se torna dependente emocional e tem do outro lado uma pessoa egoísta e narcisista, que ela faz de tudo para nos manipular. Então começa aprendendo a te observar. Te observa, e quando tu te observa, tu aprende a te amar. Aprendendo a te amar, tu vai começar a colocar limites. O começo é meio desafiador, a gente se sente meio inseguro e tudo mais, mas vai e respeita, peraí, só um pouquinho. Se eu não fizer isso aqui por mim, eu vou estar fazendo pelo outro, eu vou estar perpetuando aquela dor de novo em mim. Não, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que fazer por mim. Até a gente se fortalecer. Bom dia, tem uma pergunta. Como começar a vida depois de 32 anos de casado com um narcisista? Começando a te amar, Alessandra. Começa a te amar. Começa a te observar. Aprende a te observar. Pega o livro aqui, o Poder do Agora, o Praticando o Poder do Agora, ou vai praticando as coisas que eu digo na live aqui. Pega as duas mãos aqui. Eu levei 40 dias, gente. Eu levei 40 dias me olhando no espelho dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. E vinham várias vozes. Nossa, mas que egoísta, que narcisista, que bobagem isso daí. Tá no último da depressão, parará. E aí eu preciso, então, de alguma maneira, aprender a me amar. Então faz isso, te dá esse carinho, né? Te dá essa atenção, começa a perceber o que tu quer na tua comida. Qual é a comida? Como é que tu gosta do teu banho? Como é que tu gosta de te vestir? Observa onde que tu quer ir, cria aquele momento de que tu é
a serviçal de ti, te servindo por um dia inteiro, porque tu era acostumado a ter que fazer sempre isso para os outros, ou pelo menos para ele. No que tu faz isso, olha aí, ó, a Carol tá dizendo aqui, ó, fez os exercícios do espelho por 30 dias, se olhando nos olhos. Vamos ver o resultado aqui. No que tu faz isso, tu vai começando a te nutrir. No que tu vai começando a te nutrir, tu vai começar a poder romper esse elo. Ó, o Edu tá dizendo aqui também que ele faz isso direto, né? Dessa situação de se olhar e se observar no espelho, se dá o carinho, se dá amor. A gente precisa, gente. Para, simplesmente segura. Dá um pouquinho de atenção para esse corpício que vive tantas experiências, tantas experiências. E aí a gente sai dessa situação porque esse engolfamento é como nós fomos ensinados nessa dependência de fazer tudo para com os nossos pais. Só que a gente precisa encontrar o eu. Não é à toa que é indivíduo. E o indivíduo eu preciso respirar a máscara de oxigênio, quando o avião está caindo eu preciso primeiro colocar em mim. Jesus já dizia, amai ao próximo como a si mesmo, mas o correto era amar a si mesmo para transbordar ao próximo. Só que se ele colocasse invertido isso, ele ia fazer com que todo mundo só amasse a si mesmo, porque as pessoas só ouvem a primeira parte e ficam só nesse amar ao próximo, amar ao próximo. Peraí, como a si mesmo? Quem sou eu? Eu preciso me amar. Ok? Vamos lá, deixa eu tomar um golinho d'água e trazer mais um pouquinho do filme. Bom, tem uma... O que mais que tinha de importante lá? Ele traz um aspecto que eles começaram a ir para um curso lá. O curso, né? É de reconstrução da... Não. Desconstrução da masculinidade tóxica. Assim como tem esse curso, tem um dos personagens, o Pedro, que ele traz depois lá a reconstrução do masculino saudável. A gente precisa perceber, gente, que não é nem 8 nem 80, tá? O ponto mais importante que nós precisamos é a gente aprender a se observar. Quando eu estou na masculinidade tóxica, que significa quando eu falei no começo, eu estou no medo. Medo por quê? Porque daí eu estou me colocando como cavaleiro preso na armadura. Eu super recomendo esse livrinho, gente. Para quem não sabe se identificar, dá uma lidinha nesse livro, Cavaleiro Preso na Armadura. E eu preciso estar fazendo as coisas para me proteger, tá? Então aqui eu estou na masculinidade ou feminilidade tóxica. Eu estou no extremo. Nessa situação eu estou fazendo tudo para que os outros me admirem, para que os outros me agradem, para que os outros me aplaudam, para que os outros me aceitem. Ao mesmo tempo, eu, na desconstrução, eu posso de alguma maneira eu estar no outro excesso. De, eu respeito a tudo, a todos, mas eu estou sempre olhando para fora. É um respeito externo de ir buscando a opinião dos outros. Então aqui eu estou no outro extremo. Eu preciso utilizar, ter bem claro dentro de mim a lei do espelho. Aquilo que eu olho, admiro no outro, tem em mim. Aquilo que eu olho, rejeito no outro, aqui é a premissa do ponto onde eu devo trabalhar em mim. Aquilo que o outro me julga e me dói, eu tenho que trabalhar em mim. Eu tenho, se doeu, pega que é teu. Aquilo que o outro me julga, me critica e não me causa nada, o outro está vendo através de mim, como espelho. Então, nessa situação, gente, a gente precisa ir olhando para esses aspectos para poder conseguir evoluir. Eu preciso ir percebendo de que não é nem o 8 nem o 80, é a integração dos dois, é o caminho do meio. E no caminho do meio a gente tem a possibilidade de crescer cada vez mais, todo dia mais. Eu passo a perceber, ok, ontem eu fiz dessa maneira, como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? E aí nisso eu passo a perceber que aquele medo, o medo da aprovação, o medo da rejeição, o medo do sucesso ou do fracasso, esse medo está apenas vinculado ao meu ego imaturo, é a minha criança que está buscando aprovação. Mas se eu tiver um olhar inocente no sentido de perceber que eu posso sempre mais crescer, evoluir, aprender, um olhar questionador, eu consigo de alguma maneira seguir em frente, ok? Então é esse o ponto que a gente precisa aprender a olhar. É por isso, de novo, que eu trago, tem lá os grupos, né? Esse grupo de 1 vez por mês ou 2 vezes por mês. Acessem, quem quiser acessa depois o link na bio aqui, Momento Merchan.
Para quem quiser ter mais relação, para quem quiser poder aprofundar, trazer melhor a sua questão, ter 1 hora do Ricardo, 1 vez por mês ou 2 vezes por mês, trabalhando, observando a sua questão, ajudando a compreender o problema, qual é a função do problema, qual é o aprendizado do problema, acessa lá no meu link na bio aqui, tem lá Linktree, aí tem o primeiro link lá, diz Comunidade Ho'oponopono Emocional. Entra na comunidade, preenche teu cadastro lá, entra na comunidade e escolhe um dos planos. O plano é qual é a função do problema de 1 vez por mês ou qual é a função do problema 2 vezes por mês. Tem lá esses planos. E para quem quiser ter acesso livre a todas as lives que eu faço aqui, são mais de 25 horas de conteúdo, tem lá também acesso a lives do TikTok, para que tu possa olhar, ouvir de novo, mandar, passar para o marido ouvir, passar para a esposa ouvir, para o pai, para a mãe, para o papa, para todo mundo. Vamos ver aqui, tinha mais uma perguntinha antes. Meu marido precisa escutar isso. Bora, Almeida, traz ele para cá então. Me separei depois de 20 anos de casado e me perdi. Comecei a acariciar o meu rosto e me abraçar. Olha aí, que legal, exatamente. Esse é o ponto, Michele. Quando eu me separei também, doeu muito. Por mais que eu soubesse que era algo que era para acontecer, que estava tudo certo, doeu. Por que dói? Por que dói nessa separação? Porque o nosso ego imaturo, ele é preguiçoso e aí ele se acostuma naquela situação. É como o cachorro deitado no prego. Tá ruim, mas tá bom. Não tá espetando bastante. E nessa situação, a cada vez que a gente separa, e ele é uma parte nossa muito acomodada, de que gosta de ficar naquelas situações, então a dor que nos dá não é a dor da separação da outra pessoa. A dor que nos dá é de que nós estamos nos deparando com a dor que nós nos causamos por todo aquele tempo. Ela está aflorando ali a dor de tantos anos que a gente se abandonou, de tantos anos que a gente se preteriu em favor dos outros. E aí nisso eu posso sentir o choro da minha criança, e quando eu volto a me acolher, eu acolho essa minha parte, que tanto cedeu, fez, enxergando que era o nível de consciência que tinha, de que o amor só viria de fora. E aí ela passa a poder se dar amor. E aí, como tu tá trazendo agora, quando a gente começa a se acariciar, começa a perceber, a gente começa a ver, uau, eu tenho isso 24 horas por dia, gente. Quem melhor do que eu sabe como eu gosto? Quem melhor do que eu sabe a quantidade que eu gosto? Quem melhor do que eu sabe a frequência que eu gosto? Então, quando eu aprendo a fazer isso, eu percebo que eu sou como um dínamo autopropulsor e eu posso nutrir o meu corpo desse amor para que eu possa ir para as relações sem estar com o meu copo vazio, sem estar buscando a dependência, mendigando para os outros. E eu posso ir para os outros também, não é aquela coisa, dane-se todos. Não, eu vou para os outros com aquele olhar de compaixão, onde se eu vejo que tem alguém que não está se amando ali, eu digo, ok, eu sei onde é que tu está. Eu sei onde é que tu está. Vai, faz isso. Eu fiz isso, eu aprendi a me amar. Vai te dando carinho, presta atenção na mão de baixo, cuida a mão de cima, faz o carinho no teu rosto, presta atenção no corpo recebendo. Como é receber? E te dá isso por 5, 10, 15 minutos. Algumas vezes tu vai perceber, nossa senhora, mas a minha criança hoje está carente power. Eu já estou há 15 minutos aqui e ela continua querendo mais, eu estou de saco cheio. Pois é, aí a gente vai ter que começar a ir disciplinando também. De dizendo, olha só, agora eu preciso resolver essas outras atividades aqui. Depois eu volto e vou te dar mais um pouco de carinho, porque às vezes está tão murcho ali, feito maracujá de gaveta, que está nessa dependência toda. E depois, aos poucos, eu vou trazendo essa amorosidade até o ponto dela voltar a trazer alegria. Dos 32 anos de casada, 25 eu fiquei sem trabalhar e recomeçar a vida aos 52 anos sem emprego. Ok? Vamos lá. É difícil recomeçar, mas vamos lá, Alessandra, eu vou te trazer o significado da palavra difícil, tá? Nós temos um significado equivocado da palavra difícil. Se tu olhar no dicionário, difícil diz assim, algo que demanda esforço. Algo que demanda esforço, ok? Se demanda esforço, vamos lá. Qual é o esforço? Eu vou demandar o esforço. Mas normalmente nós temos um conceito de que difícil é algo praticamente impossível. Eu não vou conseguir fazer. E aí eu já aciono a minha preguiça, já aciono a minha procrastinação e já aciono o meu papel de que eu não sou bom o bastante. Então o que fazer com isso, Alessandra? Começa primeiro aprendendo a te amar, te dando essa atenção e verifica desses teus 32 anos o que tu mais gostavas de fazer. O que tu fazia com amorosidade, com o coração. E começa a anotar isso daí. Percebe o que tu experienciou e dessa tua experiência o que tu pode ensinar.
E talvez aí comece a surgir uma vocação, um trabalho, um labor que tu possa ser remunerado. Ou outra coisa, o que tu gostava lá de criança? E aí dessa situação, daquilo que tu gostava de criança, vai e faz. Então esse é o ponto. 52 anos, tu és uma guria. Tu tá recém chegando no ponto máximo ali de que tu aprendeu, experienciou e agora tu tá começando a entregar. Os maiores executivos, a faixa de idade dele para o ponto, o ápice de produtividade deles era dos 60 aos 80 anos. 60 a 80 anos. Então, a gente não pode chegar e dizer, nossa, eu tô com 52 anos empregado, não sou... Não, ótimo, tu tens a tua liberdade agora. Bora utilizar essa bagagem de 25 anos ou de 32 anos de casada e ver o que a gente pode fazer. Ah, ficou 25 anos sem trabalhar, ok, mas tu experienciou várias coisas nesses 25 anos. Ou se não experienciou, ok, agora tá vindo a conta de que tu ficou um pouco parada lá, a vida estava te convidando, mas não é se punir ou se culpar, é ver o que precisa ser feito daqui para diante. Bora! Começa com uma coisa simples, pega uma atividade simples que tu goste e vai fazendo. Nessa atitude de fazendo, eu tenho certeza que tu vai encontrar de novo o teu caminho. Como tirar o medo da mente que mente ou o sinal de perigo? Vamos lá, André. Como é que eu fiz e como é que eu sugiro? Vai lá no meu YouTube, lá, o Ho'oponopono Emocional, by Ricardo Snap Nogueira. Acessa lá medo. E vai trabalhando o medo, vai sentindo o medo. Tenho medo de quê? Né? Quanto mais eu tomo consciência do medo, mais eu vou simbolizando ao meu cérebro reptiliano dessas situações onde esse medo é ilusório. E eu preciso encontrar o medo real. O medo real é aquele que me impede de eu fazer bobagens, de eu simplesmente correr riscos desnecessários, mas o medo ilusório ele me faz temer a tudo e a todos. Então eu preciso encontrar o caminho do meio. E ao meu ver, a maneira de fazer isso é tomando consciência. Percebe qual é o medo? Ah, eu tenho medo de ser humilhado. Ah, eu tenho medo de ser rejeitado. Tem um dos Ho'oponoponos que eu gravei que é só medo. Diz medo, ok. Aí tu vai temperando, pega, não, agora tô com medo de ser abandonado, tô com medo de ser rejeitado, tô com medo. E vai colocando vários outros. E tem vários outros medos lá também. Se não tiver, me escreve ali qual é o teu medo específico, que eu gravo lá com prazer, ok? Depois do exercício do espelho, tudo foi melhorando. Comecei a praticar tudo para o meu melhor. Olha que legal, Carol. Tava aguardando esse relato aí, a conclusão do teu relato. Mas leva tempo, percebem, gente? Leva tempo. A Carol levou 30 dias. 30 dias se olhando lá para ela começar a encontrar esse euzinho. Eu levei 40 dias me olhando no espelho até encontrar a minha criança interior. Eu só via a opinião dos meus pais nos meus olhos. Então não é simples, mas a gente tem que ter disciplina, persistência, perseverança. Isso é devoção a ser esse ser veículo de experiência que nós somos. Procurei as emoções e não achei, vou procurar de novo. Procura lá, Ho'oponopono Emocional, deixa eu ver se eu consigo. Alguém escreve para mim, por favor? Ho'oponopono Emocional by BY Ricardo Snap Nogueira. Olha aí, Carol. Meditação, estudos de livros que me identificassem, treinar diariamente e fisioterapia. E amizades boas. Exato, exato. É diário, gente. É diário. Os vídeos das emoções do seu canal. Sim. O medo é ao contrário do amor. Na verdade, eu digo que o medo é um dos complementos. O amor é tudo. O medo é uma das faces do amor. Porque amor é tudo. Porque nós temos que... E amor é verdade. Então, como amor é verdade, o medo é um dos aspectos de ilusão que me fazem sair do amor e da verdade. Onde eu entro lá num ponto que eu não preciso, que eu não sei entender. Agora, quando eu enxergo que o medo é um aspecto de amor também, por quê? Porque algumas vezes a gente faz por medo, protege demais aquela outra pessoa, mas é amor, mas eu preciso calibrar ali. E como tudo é amor, tudo é verdade, então o medo faz parte. Ao meu ver, né? Cada um tem uma interpretação. Sim, nos últimos anos eu fiz a faculdade de agronomia, mestrado e agora doutorado. Olha que legal, Alessandro, olha que legal. Meu filho mais novo está fazendo faculdade de agronomia também. Que legal. E aí então é isso, ok. Então de tudo isso que tu aprendeu, o que mais? Como que tu pode entregar isso daí, né? De que maneira tu vai poder trazer esse conteúdo, colocar em prática? Aprender, experienciar e ensinar. Esse é o nosso propósito. Você está devendo os florais? Sim, André, desculpa, me esqueci. Vê se eu vejo hoje aí para ti. Tô me dedicando. Bora, Alessandra. Tenho pensamento acelerado. O que fazer, Silvano? Aprende a respirar. Faz a respiração lá no teu abdômen.
né? Inspira em 3 segundos, solta em 6 segundos, faz pelo menos umas 10 respirações assim. Depois disso, tu começa a te desidentificar. Vai soltando do teu pensamento. Deixa o teu pensamento passar e vai te desidentificando dele. Começa a te enxergar num grande vácuo, assim, no espaço, sem fazer parte do teu corpo, do teu pensamento, como se tu estivesse subindo, feito um balãozinho de hélio, e vai só olhando tudo mais distante. Dessa maneira, tu vai aprendendo a acalmar o teu pensamento. E tu pode simplesmente, uma das formas é prestar atenção também só no teu coração. Começa a tentar ouvir as batidas do teu coração. Se tu não consegue, coloca as mãos e vai sentindo. O hábito de praticar isso vai te fazer desacelerar os pensamentos para que depois tu possa utilizar a seguinte pergunta: o que é verdade nesse pensamento? E o que depende de mim? Os nossos neurônios, as sinapses estão o tempo inteiro. Nós temos cerca de 40, 70 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos, eles são jogados e algum deles eu vou colocar uma lente de aumento lá para poder olhar melhor. E esse pensamento que tu está olhando, ele vai se amplificando. Então, vai criando novas sinapses. Aí tu precisa ir aprendendo a escolher. Esses nossos pensamentos são como um cavalo selvagem. Ele vai querer levar para qualquer lugar, correr, pular, saracotear. E nós precisamos, aos poucos, perceber que nós é que temos a rédea. Só que esse nosso olhar é um olhar externo. Então, para te poder aprender isso também, eu gosto muito do livro do Praticando o Poder do Agora, ou o próprio O Poder do Agora. Ali tem um passo a passo, mais ou menos, para te aprender a entrar em contato. E como se entra em contato? Nesse silêncio, nessa observação. É o princípio da fenda dupla, também da física quântica. Quando aquela ideia ela é observada, ela se dissipa. Então, quando tu vai aprendendo a olhar, a observar, e tu vai escolhendo qual é o pensamento que tu quer nutrir, aqui tu está criando o direcionamento. Por isso que as afirmações, a gente sentir e cristalizar um novo cenário, eu preciso ter a consciência daquilo e sentir isso no tempo presente. É como se eu estivesse trabalhando a minha escala de frequência. E aí eu estou saindo da escala de frequência dos outros pensamentos para ir para novos pensamentos. Bora, Silvana, bora! Isso, medo é ilusão, exatamente. Quando fico com medo, tendo racionalizar fazendo a pergunta. Tô adorando a live. Que legal, Carol. E aí, exato, e essas são as perguntas. O que é verdade nisso? E o que depende de mim? E o que está fazendo sentir nesse medo agora? E como é que é sentir isso? Corpo, me mostra, traz para o corpo. Quando eu trago para o corpo, eu desmistifico o pensamento. Essa é a nossa maneira de poder evoluir. Ricardo, o que você acha sobre os florais? Eu adoro, eu sou formado em florais de Bach, eu receito também floral de Bach, e eu curto muito. Eu tenho aqui o meu vidrinho, tem o Walnut, que ajuda a criar esse campo de proteção, tem o Aspen, que o próprio Edward Batra utilizou muito, por muito tempo. Vários florais que eu acho, eles são extremamente úteis, porque às vezes a gente precisa ter aquele químico e a afirmação também daquele floral para me trazer para o presente de novo. Exercício de coerência cardíaca também ajuda muito. Exatamente. A gente observar ali o nosso coração, trazer essa tranquilidade, né? A experiência da dupla fenda surreal. Sim. Eu acho, sem comentário. Medo e a procrastinação, tem lá os dois, Beni. Tem lá no meu YouTube, tem lá para poder praticar. Acessa lá o Oponopono Emocional, by Ricardo Snap Nogueira. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vamos ver aqui. Acho que se eu tentar... aqui, ó. Tava tentando responder. Então, YouTube. Oponopono. Pono Emocional. By... Ricardo Snap Nogueira. Ok. Esse é o meu canal no YouTube lá, tá? Então lá tem, aí tu vai acessar lá em playlist, e lá na playlist tem lá a playlist de Praticando o Ho'oponopono Emocional. E aí tem vários exercícios, tem mais de 90 exercícios lá para tomar consciência das emoções. Sorriso contagiante, obrigado. Agronomia ao máximo, sim, né? Nossa, meu filho tá encantado. Bom, gente, vamos lá. Vou trazer só mais um aspecto aqui, a gente vai encerrando. Aqui uma outra questão muito interessante, né? Tem a esposa daquele cara que eu trouxe ali no começo, ela começou a se relacionar e encontrou um amante.
E aí esse amante, então, enquanto era só a relação ali, era só alegria. No que ela estava buscando a separação e saiu de casa, e ela resolveu ficar eles ficavam uma semana, cada semana um ficava na casa e o outro saía de casa. O homem saiu e foi para casa da mãe dele, e a mulher se fez de sorra mansa lá e foi para casa do amante. E aí esse amante, no que ela chegou lá, ela encontrou aquela esculhambação na casa. Um monte de louça na pia, roupa para lavar, ou seja, o cara fora ele era fodástico. Mas ali no reduto dele, e ela olhou aquilo e disse, meu Deus do céu. Então às vezes é importante a gente também observar de que às vezes aquele aspecto que a gente idolatra tanto, pode ser que tenha algo próximo de nós que era tão melhor. E às vezes essa situação toda é importante para a gente também ver e reconstruir, ou a gente perceber que aquela relação realmente acabou. Não deu mais, não tem mais como crescer. E eu já trouxe várias outras vezes também o papel do amante, da amante na traição, mas eu acho que não é o caso aqui agora. Mas é a gente poder perceber até que ponto a gente pode então criar uma nova situação. Eu posso ter a situação pior, né? Então tinha a parte boa, que tinha relação sexual, tinha atração, tinha ser desejado ou não, mas tinha a parte ruim de todo um outro arcabouço. Então ela não, na relação que ela tinha antes com o marido dela, ela já não tinha mais tesão. Ok, ali ela tinha tesão, mas ela tinha toda uma esculhambação que o marido dela provia para ela. Então o ponto é, ok, já experienciei esses dois lados, como eu quero. E aí ela pôde ver que essa situação que está fora está dentro, ou seja, ela tem ali o prazer, mas ela tem junto, dentro da cabeça dela, toda uma esculhambação. Então ela precisa sair. Então quando a gente separa, uma parte boa que eu recomendo, que eu fiz também, é de alguma maneira a gente dar uma oxigenada. Procura estar sozinho, ter o teu espaço. Tu vai te relacionar com uma pessoa que outra, porque quando a gente separa, a gente invariavelmente se acha o cocô do cavalo do bandido, ou acha a última bolacha do pacote, né? E aí a gente precisa ali dar uma apurada, uma calibrada nisso, mas encontrar quais são os valores verdadeiros. No que eu compreendo quais são os meus valores verdadeiros, aí eu me dei amor, me dei compreensão, eu posso então ver, pronto, agora qual é o tipo, qual é o perfil de relacionamento que eu quero? Qual é a pessoa, como é que ela quer que ela não seja nem melhor nem pior do que eu? Para que eu possa, de alguma maneira, ter um grande progresso, uma grande evolução. Então tem várias sacadas, várias percepções ali nesse capítulo. A gente precisa perceber, vai olhando os filmes, as séries e vai observando o que aquilo te toca. Começa a criar o hábito, tem um caderninho do lado de ver, essa situação, tá, mas o que isso aqui me faz? A nossa tendência primária é, não, olha só, mas que criatura burra, não, amigo, como é que me faz isso? Para e sente. Sente. Tá, mas qual é o ponto que está me chamando a atenção? Qual o ponto que está me chamando a atenção? O que eu posso fazer diferente? Aquela mulher está traindo, ok. O que me dói aqui? Me dói essa possibilidade da traição. Me dói trair, me dói ser traído. Ok, sente. No que a gente vai tomando consciência disso, nós vamos aproveitando os filmes nessa questão de que a arte imita a vida para poder servir de inspiração para a gente poder trabalhar em nós. E aí eu deixo de ter que cocriar essa situação, eu deixo de ter que me engolfar para isso. Porque, de novo, gente, se doeu, pega que é teu. E a gente consegue seguir em frente, ok? Ricardo, vamos ver o que mais aqui. Bom dia, bom dia. Meu dia começa melhor te ouvindo. Que bom, Rosana. Vamos lá, vamos em frente. Estamos chegando na finaleira aqui já. Qual foi a chave que deu início no conflito? Muito bom. Exatamente. Esse é o ponto. A gente precisa entender qual é a chave, qual é o ponto de virada que dá esse início, qual é o gatilho, né? Todos nós temos os gatilhos emocionais. Muito bom encontrar você aqui. Obrigado, Eva. Você é muito lindo e tem um sorriso lindo para ser muito feliz. Bora, vamos lá, Solange. Estamos todo mundo junto aqui. Lei do espelho, né? Aquilo que vocês veem, vocês também têm em vocês. Vou aplicar essas técnicas. Gratidão. Que bom. Bora lá. Gente, obrigado então. Obrigado a todos, obrigado a todas. Obrigado pelos presentes, obrigado pelas curtidas. Já batemos a nossa meta diária de pelo menos 10 mil. Nós temos os dias aqui que a gente chega a 20 mil curtidas ali. A turma está emocionada. Ultimamente a turma vem mais compreensiva, reflexiva, né? Vem ouvindo atentamente. E talvez por isso a gente fique com menos dedo na telinha ali, mas está tudo certo. Tudo faz parte. A gente está tendo esse equilíbrio. Eu super deixo o convite para se aprofundar. Eu sei que se conhecer mais é uma coisa meio chata. Às vezes a gente acha que a gente não quer, de que a gente não deve, mas assim, gente, se tu quer ganhar músculo, tu vai para academia e tu busca um personal trainer.
né? Se tu quer aprender mais, tu busca um professor de aula particular. Então, se tu quer entender mais das tuas emoções e compreender qual é a função dos teus problemas, busca. Eu estou me oferecendo aqui para te ajudar a entender melhor os teus problemas. Porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro repetindo mais do mesmo. A gente precisa aprender a lidar com isso daí, para que a gente possa evoluir. E aí eu saio da dependência emocional ou do narcisismo egoísta, ok? É se conhecendo que a gente evolui. Exatamente, Carol. E é para isso que nós estamos aqui. Exatamente para isso. Para a gente se conhecer cada vez mais. Eu digo que nós somos como o curso que eu fiz de cerveja, né? Quando lá no curso de cerveja tinha um livro, tinha as várias receitas de cerveja e tudo mais, mas a cada receita que tu vai aplicar, tu coloca lá os ingredientes. E quando tu tá colocando, tu tem que ir anotando. Quais são os ingredientes? Quantas gramas disso, quantas gramas daquilo, quantas gramas... Não, mas eu tô seguindo o livro, mas não interessa que tu tá seguindo o livro. Anota a tua pesagem, faz a tua pesagem, porque isso é tomar consciência de cada passo. Porque nessa anotar a tua pesagem pode ser que, não, foi 1 grama a mais, e essa 1 grama a mais ela pode fazer a diferença depois. Deu 2 minutos a mais, eu me passei no tempo aqui de cozimento. Mas aqui no resfriamento, a temperatura, qual era a temperatura externa? Aqui a gente começa a ser cientista de si. Então ali eu fui cientista de fazer a melhor cerveja e eu posso ser todo dia cientista de mim. Hoje eu acordei, quais foram os primeiros pensamentos que vieram no meu dia? Os do dia anterior. Ok, então o que eu vou ter? Eu vou ter mais do mesmo dia. Então pega e olha, o que é verdade nisso daqui? O que depende de mim agora? Para e fecha então os teus olhos antes de sair da cama e visualiza, como seria o meu dia perfeito? Te imagina o teu dia perfeito. Como seria o meu dia perfeito? Meu dia perfeito é ficar na cama. Não, também não avacalha, né? Nós estamos aqui para servir. Então, o meu dia perfeito era estar lá no trabalho e aí eu estou entregando o meu melhor, eu estou fazendo, estou focado, estou concentrado, estou vendo o resultado, estou contribuindo para o desenvolvimento e estou descobrindo novas possibilidades. Ok? Então, nesse dia perfeito que tu encontrou, de que outra forma? Como é, então, agora trazendo ele para a prática e fazendo acontecer? É isso que a gente tem que fazer todo dia. Visualizar qual é o meu novo dia e eu poder seguir em frente. Do contrário, eu vou estar perdendo mais um ano, né? Aquelas promessas que a gente faz lá em dezembro, esse ano eu vou fazer tudo isso, ok? Mas todo dia eu acordo já pensando no quais eram os problemas, abro o meu WhatsApp para ver quais são as questões do dia anterior, olho as redes para ver o que eu vou julgar, o que eu vou questionar dos outros e não me olho, não percebo, como eu acordei hoje? Hoje eu estou sentindo um pouco de preguiça, vamos lá, como é que é sentir um pouco de preguiça? Como é que é sentir essa letargia? O que eu fiz ontem à noite, então, que me trouxe essa preguiça hoje? O que eu comi? O que eu assisti? Qual foi a atitude, comportamento que eu tive? Aqui a gente começa a ser cientista de si. Beleza? Obrigado pelas curtidas, obrigado pelos presentes, obrigado pelas perguntas, pelos questionamentos, pela presença. Beijos e abraços. Lembrando, gente, amanhã 11 horas. 11 horas. Se eu não conseguir entrar às 11 horas em ponto, significa que eu me atrasei em alguma coisa, mas de alguma maneira vai rolar, tá? Beijos, abraços, e para os que não puderem, um ótimo feriado de Páscoa, curta com a sua família, consigo mesmo, verifica com o que tu quer de presente, pode ser um chocolate, pode ser um vinho, pode ser um suco, pode ser um passeio,